Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do RBTech Responde, e no vídeo de hoje eu vou responder apenas perguntas sobre hardware, porque coincidência ou não, todas as perguntas deixadas nos posts que foram disponibilizados como oportunidade para fazer pergunta no Facebook foram relacionadas a hardware. Então, se você acompanha uma outra área de atuação do RBTech que não seja hardware, dificilmente você vai encontrar alguma novidade interessante por aqui. Mas se mesmo assim você quiser assistir, seja bem-vindo. Lembrando apenas que para participar do RBTech Responde você deve seguir a nossa página do Facebook, deve curtir lá a nossa página. Todo dia 1º e todo dia 15 de cada mês eu publico uma oportunidade lá, um post, onde você pode comentar deixando perguntas sobre qualquer assunto e eu seleciono as principais para responder em um vídeo como este. Vamos começar então o nosso vídeo de hoje. A primeira pergunta foi enviada pelo Junior Stelblit, acho que é assim o sobrenome dele. Ele pergunta se deve montar uma configuração com uma AMD R7 ou R9 ou deve esperar o início do ano que vem. No caso, agora estamos no início do ano. Júnior, eu acho que está tendo um equívoco na questão da sua configuração, porque você me perguntou sobre uma R7 e uma R9. R7 são placas de entrada, para PCs de entrada, com baixo desempenho, enquanto a R9 é a placa topo de linha da AMD. Tem vários submodelos aí dentro, mas enfim, você está comparando o modelo de entrada com o modelo high-end. Então você tem que definir a prioridade, o que você quer fazer com o teu hardware, o que você quer atingir com o teu hardware, para se definir por um modelo específico, por uma série específica. É um micro de entrada, é um micro topo de linha, então você tem que definir melhor isso daí. Mas o que eu posso te dizer na questão de lançamentos é o seguinte: se você for esperar para comprar hardware só quando for lançada a melhor versão, você nunca vai comprar, porque sempre está havendo lançamentos. E se você for querer trocar de hardware toda vez que lança uma versão nova, você nunca vai acompanhar a tecnologia. Você vai estar sempre comprando e nunca vai ter o melhor hardware do mercado. Então o que eu posso dizer para você é o seguinte: define a necessidade que você tem. Eu quero um hardware para jogar, eu quero um hardware para trabalhar, eu quero um hardware para usar em casa. Para que eu vou usar a minha máquina? Então você vai montar uma configuração que sirva para suprir aquela necessidade. Se a tua máquina serve para a necessidade que você precisa, ponto, acabou. Não fica mais indo atrás de lançamento, de querer sempre estar atualizado, porque você vai acabar ficando meio maluco e não consegue acompanhar a tecnologia. A próxima pergunta foi enviada pelo Paulo Tiba e diz que comprou um AMD 9370, montou um PC e não viu muita repercussão no mercado, na internet, a respeito desse processador. Comenta aqui que o PC dele ficou bom e tudo mais. E pede a minha opinião sobre esse assunto. Bom, o que eu acho sobre a série 9000 dos processadores AMD? Gastam muita energia e esquentam demais para o desempenho que eles podem oferecer. E ainda precisam de placas-mãe muito boas para conseguir extrair o máximo de desempenho que ele pode oferecer. O foco da AMD, desde que eu conheço essa guerrinha de processadores Intel e AMD, o foco da AMD sempre foi o custo-benefício. Isso está no sangue, digamos assim, da empresa. E eles não conseguiram atingir esse custo-benefício interessante com a série 9000, no meu ponto de vista. Então consome demais, esquenta demais e precisa de uma placa muito top para oferecer o desempenho que pode se extrair do chip. Por isso que eu acho que não teve repercussão. E um pouco se deve também à série 8000 dos FX ter aquele defeitinho básico da modularização, que acaba capando um pouquinho do desempenho deles. Então acho que o mercado ficou um pouco receoso também de comprar um produto de uma geração seguinte dessa mesma série. A próxima pergunta foi enviada pelo Digo Speed e é sobre o Arduino. Ele gostaria de saber a minha opinião, gostaria de ver matéria sobre ele. Bom, eu acho que o Arduino é sim muito promissor. Eu particularmente tenho vontade de aprender sobre Arduino, de estudar sobre Arduino, só que ainda não tive tempo de ir atrás disso, mas eu acho que é uma coisa muito interessante, principalmente na área educacional. Eu acho que para a criançada o Arduino vai ser um estimulante muito grande na área de estudo, tanto para robótica, eletrônica, informática, desenvolvimento. Eu acho que vai ser muito interessante. E eu particularmente aposto na plataforma. Eu acho que vai ter um resultado muito interessante para o mercado como um todo e principalmente na área educacional. Não fiz nada ainda sobre o assunto, porque como eu falei, não tenho conhecimento, mas pretendo ir atrás de alguma coisa, não para produzir conteúdo, mas sim para aprender sobre o assunto propriamente dito. A próxima pergunta foi enviada pelo Douglas Vinícius e ele pede quanto cobrar para trocar capacitores estourados ou estufados.
Douglas, vai lá no nosso site de hardware, pesquisa lá por quanto cobrar. Tem uma série de artigos que eu fiz. Lê o post sobre hora técnica. Lá você vai encontrar dicas de como calcular o preço para serviços que você não tem noção de como fazer a precificação dele para oferecer esse serviço no mercado. Então vai lá ler esse artigo que você vai encontrar essa resposta aí com mais detalhes que eu não poderia explicar agora pela questão do tempo disponível nesse vídeo. O Caio Souza pergunta quais os primeiros passos ao adquirir um SSD. Bom, o primeiro passo é ter grana, né? Porque tá caro pra cacete ainda. E também se realmente compensa investir ou é melhor esperar um pouco. Eu acho que o SSD é o melhor upgrade que uma pessoa pode fazer no computador dela atualmente. Logicamente, se a pessoa tem um computador relativamente atual, não vai pegar um computador lá de 2000, 99, 98 e querer botar um SSD e achar que vai virar uma maravilha. Mas eu acho que o SSD é um dos melhores upgrades que você pode fazer na sua máquina. Eu coloquei já fazem acho que 2 anos mais ou menos, não me arrependo, foi um dos melhores investimentos que eu fiz e um SSD, no meu ponto de vista, sempre vale a pena investir. A questão de o que observar, bom, você tem que procurar reviews, você tem que procurar matérias de sites respeitados aí no mundo da tecnologia, principalmente de hardware, e procurar ver a questão dos produtos. Se é para eu te indicar, eu te diria para pegar um SSD da Samsung, que são os mais bem conceituados no mercado atualmente. E a última pergunta do vídeo de hoje foi enviada pelo Diego Prig e ele pede sobre o gabinete usado na minha máquina de teste de hardware que fica do lado da sua mesa. Perguntou se fui eu que fiz, se eu comprei, se eu tenho mais fotos sobre esse projeto. Eu acho que o Diego está falando da minha bancada, eu uso sim para fazer testes, para fazer overclock e tem no fórum do RBTech, vai lá no fórum e procura, tem uma seção sobre Case Mood. Lá tem o worklog de todos o passo a passo, o material que eu usei, o custo inclusive que essa bancada teve, fui eu que fiz ela. Tem fotos, tem todo o detalhamento do projeto, então vai lá no nosso fórum, procura lá o Case Mood ou pesquisa sobre bancada dentro do fórum que você vai encontrar os posts lá falando sobre esse assunto. E assim terminamos mais um RBTech Responde, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agradeço a cada um de vocês que enviou perguntas, fiquem ligados dia 1º e dia 15 de cada mês na fanpage do RBTech, quem quiser participar. Espero que as minhas respostas tenham ajudado não só quem enviou as perguntas, mas outras pessoas que assistiram o vídeo de hoje. Se você tem alguma crítica, dúvida ou sugestão, deixe um comentário pra gente. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha e compartilhe com seus amigos numa rede social, que isso ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho e dá aquele ânimo a mais para continuar fazendo vídeos gratuitamente para vocês. Muito obrigado pela audiência de todo mundo, não esquece de seguir o RBTech também para acompanhar as novidades e até a próxima oportunidade.